Olá, eu sou Shaul e seja bem-vindo a mais um episódio de Os Sábios Respondem. E o versículo que nós vamos ler hoje é um versículo, na realidade, bastante controverso. E por isso, então, na verdade, nós vamos tratar desse versículo em dois episódios distintos. Hoje, então, será o primeiro episódio a tratar dessa passagem. E eu estou me referindo ao texto de Bereshith, de Gênesis, capítulo 49, versículo de número 10. O texto diz o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, no hebraico Siló no português, e a ele será a obediência dos povos. Hoje, então, nós vamos tratar da primeira parte desse versículo, que diz: o cetro não se apartará de Yehudá, no hebraico, ou no português, Judá. E o que dizem, então, os sábios judeus acerca dessa passagem? Como eu disse, na realidade, essa é uma passagem bastante controversa que traz uma série de leituras completamente diferentes uma da outra. Hoje, então, nós vamos ver 6 possibilidades interpretativas acerca dessa mesma passagem. A primeira delas é a de que, na realidade, essa seria uma profecia acerca da dinastia davídica que viria, que surgiria. E essa é a leitura, então, do Midrash Rabbah, é a leitura também dos Targumim, é a leitura de Abraham Maimoni, do filho de Maimônides, de Ramban Nachmanides, de Rashi e de Seforno. E eles entendem, então, que essa profecia se refere ao período que se inicia com o rei Davi e irá, então, até culminar no Messias, no Mashiach, filho de Davi, que virá e será rei durante a época da restauração de Israel. Já a segunda leitura interpretativa diz que, na realidade, essa é uma profecia sobre uma liderança política provisória da tribo de Judá. E essa é uma leitura de alguns dos principais exegetas do povo judeu, como, por exemplo, Rashbam ibn Ezra, Bechor Shor, Hiskuni ibn Kaspi, Shadal e do Hoil Moshe. E eles entendem, então, que, na realidade, Judá, a tribo de Judá, teria uma ascendência sobre Israel em um determinado período. Esses comentaristas não negam as profecias sobre a vinda de Mashiach, mas na realidade eles entendem simplesmente que essa passagem em particular não fala a respeito disso. E essa segunda leitura, na realidade, se subdivide em mais 4. A primeira delas é a visão de Hoil Moshe, e ele diz então que essa profecia se refere ao período desde a saída do Egito até a chegada de Canaã. E é possível que o Hoil Moshe tenha visto um cumprimento disso na figura de Caleb, que era da tribo de Judá e que de fato teve uma ascendência muito importante ao lado de Moisés e depois ao lado de Josué. Já a segunda subdivisão é a leitura de Ibn Ezra, de Bechor Shor e de Shadal. E eles dizem então o seguinte, que a tribo de Judá manteria uma ascendência natural sobre o povo de Israel até que a dinastia davídica começasse. Então eles entendem que vai até o período do início dos reis da linhagem de Davi. Uma terceira subdivisão é a leitura de Rashbam e de Hiskuni. E eles entendem então que esse período de liderança da tribo de Judá sobre o povo de Israel se referia à dinastia davídica, mas mais especificamente desde o seu começo até a divisão do povo em 2 reinos que ocorreu com Roboão. Portanto, seria uma referência ao reinado de Davi, ao reinado de Salomão e depois seu filho Roboão, e aí então se encerraria esse período profético. Já a quarta leitura interpretativa é muito parecida com essa terceira e é a leitura de Ibn Kaspi. E ele diz então que na realidade esse período duraria desde o início da dinastia davídica até a destruição do primeiro templo de Jerusalém. Ou seja, seria uma referência ao período da dinastia davídica que foi de Davi até Zedequias, porque de fato após esse período não houve mais um rei
e se assentasse sobre o trono de Israel e que fosse dessa dinastia. Já a terceira categoria interpretativa diz que na realidade não se refere a nada disso, mas sim ao papel da tribo de Judá como educadora do povo de Israel. E essa é a leitura do Sifrei Devarim, também é do Rabi Tovia Ben Eliezer e do Rabi Yaakov Frankfurter. E eles entendem então o seguinte, que na realidade essa profecia asseguraria que a tribo de Judá seria aquela que ensinaria Israel, que educaria Israel e teria um papel bastante proeminente na instrução da Torá. Talvez até esses rabinos tenham visto um cumprimento muito posterior a partir do momento em que, de fato, a tribo de Judá permaneceu como a principal tribo após o exílio. Vamos então recordar as 6 diferentes leituras interpretativas. A primeira delas é que seria uma referência à dinastia de Davi até a vinda do ungido que reinaria no trono de Davi durante o período de paz e de restauração de Israel. A segunda leitura é a de que se refere a uma liderança da tribo de Judá desde o Egito até a terra de Canaã. E o seu cumprimento possivelmente estaria na figura de Caleb. E a terceira leitura interpretativa é a de que a tribo de Judá manteria uma ascendência sobre Israel até a dinastia davídica se iniciar. A quarta leitura interpretativa entende que se refere ao período da dinastia davídica, desde Davi até a divisão de Israel em 2 reinos. A quinta leitura entende também que se refere ao período desde o início da dinastia davídica, mas até a queda do templo. E a sexta e última leitura interpretativa entende que na verdade não é nada disso, mas que essa profecia se refere ao papel da tribo de Judá como educadora do restante de Israel. E agora, qual dessas 6 leituras ou quais dessas 6 leituras você acredita ser aquela que se encaixa melhor dentro do contexto que ela então foi narrada? Não deixe de comentar no link que aparece aqui embaixo da nossa página no Facebook, inclusive se você de repente tiver uma outra leitura interpretativa acerca dessa passagem. Não deixe também de curtir o nosso canal para receber os nossos vídeos em primeira mão. Muito obrigado e até o próximo episódio de Os Sábios Respondem.